Valeu, gente. Vamos dar sequência ao nosso canal, conhecendo o Evangelho fora da religião. João, capítulo 10, versículo 17, na sequência aí do que eu falei na última live, tá ok? Por isso que o Pai ama. Por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo, a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do Pai. Aqui Jesus confirmando toda a sua divindade como Deus que Ele é, passando para a gente essa ousadia, essa capacidade, essa soberania, esse poderio divinal dele para nós. No final dessa sequência aqui, e aonde falas de Jesus, do capítulo 10 de João, onde ele fala que ele sim é o verdadeiro pastor, e todos nós somos, que nos intitulamos assim, somos mercenários, salteadores. Ele nos diz, se nós intitulamos assim, somos roubadores do reino de Deus, somos saqueadores. Quando a gente ajunta tesouro na terra com o dinheiro das pessoas, em nome de Deus, construímos templos, adquirimos carros e fazendas para nós, templos luxuosos, catedrais, com o dinheiro que era para ser destinado aos pobres da terra, às viúvas, aos órfãos e aos necessitados. Quando a gente subtrai esse dinheiro tirado das pessoas e usamos a nossa causa própria para adquirir nossos bens e patrimônio para nossa empresa CNPJ, que a gente põe o nome de igreja, então Jesus, ele nos chama de mercenário. Ele diz que só viemos a João 10:10, Jesus fala, o ladrão, ele vem senão a roubar, matar e destruir. Ele está falando para pastores, pessoas que pregam o evangelho fraudulentamente, tirando dinheiro das pessoas e construindo as suas catedrais, adquirindo suas fazendas, seus apartamentos, seus carros. Pessoas que vivem há 10, 20, 30, 40, 50 anos sem trabalhar, sem ter uma profissão, mas que usam da fé para se subsistir, para ter a sua renda. Jesus chama você de ladrão. Jesus chama você de salteador. Ele diz que você veio matar, roubar e destruir, e ele veio para dar vida e vida em abundância. Esse versículo não tem nada a ver com a analogia cristã, neopentecostal, cristão judaica, de falar que pegar esse versículo isoladamente e atribuí-lo ao diabo, ao nosso inimigo. Nada a ver, 0 vezes nada. Leia, entenda, pratique a hermenêutica, exegese, pratique a homilética. Entenda tu o que lê, para não seres enganado por mais tempo ou daqui para frente. O evangelho, ele é aberto a todos, é para todos, entendeu? Ele é livre. O evangelho é de graça. Quem cobra para pregar o evangelho, Jesus chama de mercenário. Você pode juntar dinheiro? Pode. Pedir dinheiro às pessoas? Pode. Desde que seja para a causa de outros, não para a sua própria causa, para o seu próprio sustento. Isso está fora. Paulo, pregador, o maior missionário, o maior evangelista, está na Bíblia aí. O antigo Saulo, que se tornou Paulo, fazia tendas com a mão, costurava para não subtrair dinheiro das pessoas. E com o seu dinheiro ele viajou, fez 3 viagens missionárias em todo o mundo antigo, Ásia e Europa, levando essa palavra. Tá bom? Versículo 19, está escrito assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Então, olha só, o que a religião cristã na época fez os judeus? Eles começaram a discutir, porque ninguém até então veio com palavras tão duras e decisivas, acabando com o sinédrio, com os sacerdotes, com a oferta de animais, aqueles absurdos que tinham até a sua vinda, até o Velho Testamento. Jesus eliminou todas essas coisas. Essas práticas costumeiras que se tem hoje aí,
campanhas, simpósios, jejuns, tipos de mecanismo de prender a pessoa na sua denominação, na sua religião. Jesus já derrubou isso. Estamos aí, pessoas que fazem isso estão praticando o anti-evangelho de Jesus, estão torcendo aquilo que Jesus deixou explícito no seu reino, né? Oração que você ore em particular na sua casa, que o Pai que está no céu vai ouvir. Podemos orar em um local alugado, um templo próprio, podemos orar junto? Podemos cantar? Podemos todos falar, porque assim dizia a primeira igreja. Nas primeiras reuniões, que a gente hoje acabou com elas, até os 3 primeiros séculos, quando se reuniam nas casas, os cristãos, todos cantavam. Oportunidade era para todos os presentes, cantar, orar, dar o seu testemunho, falar do reino de Deus, falar de Jesus. Era tudo em comum acordo. O dinheiro era colocado, era contado na hora, imediatamente era distribuído. Não havia diretorias, essas coisas de CNPJ, que ninguém sabe o que entra, o que sai, quem está tirando o que, quem está metendo a mão em que. Isso foi coisas que a gente achou interessante quando saíram do catolicismo, da reforma de Lutero, acharam necessário capitalizar financeiramente para poder não parar. Então, tornou a haver divisões entre eles. E essa divisão chegou até hoje. Eu sou um dos que estou dividindo agora as opiniões. Eu divido o evangelho com todos esses que são 100% ou 99%, acredito, ou 98%, vamos falar uma estimativa boa, 98% pregam totalmente contrário do que eu estou falando. João 10:10 fala que ladrão é o diabo, fala que você tem que levar o seu dinheiro para lá, para eles administrarem, que lá é a casa de Deus. A casa de Deus é eu e você, é a nossa mente, é o nosso intelecto. Deus habita dentro de nós, e nós provamos isso nas nossas atitudes com as outras pessoas. Tá, ok? Aquilo que a gente leva na nossa vida para as pessoas. Nós somos a igreja de Cristo que anda. A igreja está em movimento, ela é ambulante. Você pode ir para o templo? Pode, mas nós temos que estar em Cristo a todo instante, livre das cadeias religiosas, dos encontros sociais, do circo que é armado todas as semanas ali. Aqui, ó, o nosso nariz de palhaço. A gente é verdadeiros palhaços, marionetes aí na mão dessa galera que quer só capitalizar dinheiro, né, às custas das pessoas, tá ok? Então fica com a gente, fica na fé, né? Eles diziam uns aos outros, essas palavras são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, olha só, você acredita que Jesus é o Filho de Deus, ou que Ele é Deus? Você acredita nisso? Então, os religiosos da época, todas as religiões da época, diziam que Jesus ele era endemoniado e que um demônio não podia abrir as vistas dos cegos. Então hoje, aqueles religiosos que vão ouvir a minha voz aí, vão me chamar de endemoniado, vão me chamar de demônio e vão dizer que eu não posso abrir os seus olhos, e eles aqui estão te chamando de cego. Você que segue piamente a ordem do seu líder religioso e acha que ele é o representante de Deus na terra, saiba que o Evangelho de João chama você de cego e me chama de demônio por abrir os seus olhos. Pense nisso, questione-se. Tome postura de um cidadão que tem intelecto, questione tudo que você ouve e depois tome a sua decisão. Não seja covarde.